Mateus 28, verso 19, deixa eu abrir minha aguinha aqui, e 20, tá bom? Mateus 18, verso 19 e 20, diz assim a palavra de Deus: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muito bem. Eu queria falar sobre evangelização discipuladora, foi o tema que o nosso pastor de evangelismo nos sugeriu. Estava lá na casa dele, sexta-feira, na nossa folga, né? Conversando sobre a mensagem de hoje, e aí ele me sugeriu esse tema, porque evangelizar é uma bênção. Você compartilhar o evangelho, falar de Jesus, mas evangelizar discipulando é algo extraordinário. Você não apenas compartilha o evangelho, mas você compartilha e discipula a pessoa. Você faz aquilo que a Bíblia nos manda fazer. Fazei discípulos de todas as nações. E a gente faz isso enquanto nós estamos vivendo. A Bíblia diz: ide, portanto, fazei discípulos. Ou seja, a gente sabe, né? Todo mundo já está cansado de saber isso. Ide, mas é indo, né? Está no gerúndio. Então, indo, ou seja, vivendo, trabalhando, viajando, façam discípulos. Não é algo pontual, não é vai lá, faz um discípulo e depois você volta à sua vida normal. Não, é algo vivencial. Eu faço enquanto vivo a vida, não é? A ordem aqui do versículo é fazer discípulos. O imperativo é fazei discípulos. Literalmente é discipulai, entende? Como fazer um discípulo? Discipulando. Óbvio. Como Jesus discipulou aqueles 12 homens? Pergunto eu para você. Como que Jesus discipulou os seus discípulos? Numa sala de aula, sim ou não? Jesus chamou eles para um horário determinado, entraram numa sala com um quadro negro, e Jesus discipulou eles numa sala de aula? Não. Jesus discipulou-os vivendo, andando, dormindo, acordando, comendo, explicando, corrigindo, incentivando, vivendo, convivendo, tendo comunhão com eles. Nós precisamos discipular pessoas assim. E quem faz o discípulo não somos nós, a gente discipula. Mas quem faz o discípulo é Deus. Agora, o que é um discípulo? Discípulo é ser um seguidor, no sentido de aderir os ensinamentos ou a doutrina de um líder, mas não apenas aderir os ensinamentos, mas passar a promover a causa desse líder. Nós somos discípulos, seguidores, todos aqui. Somos discípulos e seguidores de tanta gente. Seguimos várias pessoas, admiramos tanta gente, gostamos do conteúdo de muita gente, seguimos os ensinamentos de muitas pessoas, compartilhamos os seus ensinos, às vezes convencemos as pessoas de fazerem aquilo que nós estamos fazendo porque testamos na nossa vida e deu certo, não é? Eu mesmo falo muito sobre alimentação. Eu tinha 165 quilos e aprendi muito na internet, Dr. Laí Ribeiro, alimentação saudável, jejum intermitente, e eu falo isso para muita gente. Falo sobre tirar o açúcar, diminuir um pouquinho o sal, e falo sobre cuidar da alimentação, fazer exercício físico. Eu escuto alguns médicos no Instagram e compartilho e falo, converso, procuro estimular as pessoas a terem uma vida saudável, porque eu acredito, eu experimentei isso na minha vida, não é? Ninguém nos obriga a isso, fazemos porque acreditamos. Talvez você siga pessoas, médicos, pessoas da sua profissão, gosta do conteúdo dessas pessoas, né? Concordamos e vimos que funciona na nossa vida, e a gente compartilha. Às vezes a gente está na roda dos amigos e começam a falar sobre um determinado assunto, e a gente está cansado de ouvir aquilo, pratica aquilo, e a gente começa a falar, começa a influenciar as pessoas, começa a ensinar, e as pessoas percebem que a gente sabe, domina um pouquinho daquele assunto, e a gente começa a ensinar e trazer as pessoas, e influenciamos as pessoas a seguir aquilo que a gente já faz. Mas
Você é um discípulo de Jesus? Você discipula as pessoas segundo as doutrinas e os ensinamentos de Jesus? Muitos cristãos estão acomodados em relação a ser um discípulo de Jesus. Cantamos, tocamos, pregamos, evangelizamos, ensinamos, recepcionamos, operamos. Até concerto de jazz, agora na hora do culto nós temos um instrumental. Mas será que nós estamos discipulando? Será que nós estamos fazendo discípulos? A gente percebe Moisés, se você lembra da história, Moisés, ele sabia evangelizar. A Bíblia fala que Jetro chega para ele, eles começam a conversar, e Moisés começa a evangelizar Jetro, seu sogro. Moisés começa a falar das maravilhas de Deus, do que Deus havia feito na vida do povo, e a história dá a entender que Jetro se converte. Moisés evangeliza o seu sogro, e o seu sogro parece que entende a mensagem, se converte, chega a oferecer um sacrifício. Moisés sabia evangelizar. E logo depois Moisés começa a atender o povo, a Bíblia vai narrando a história, vai contando a história, e Moisés começa a atender o povo, desde de manhã até o pôr do sol, e o povo fica ali, esperando Moisés atendê-lo, e Moisés recebe o povo, orienta o povo, ensina o povo, e o povo o dia inteiro em pé esperando Moisés. E Jetro diz, olha, isso não é bom, você não vai aguentar, o povo também não vai aguentar ficar o dia inteiro aí. Por que você não chama o teu povo, ensina a palavra de Deus para o teu povo, e aí pega essas pessoas, coloca eles como líderes de 100, de 50, e essas pessoas vão liderar junto com você, vão ensinar, e vão atender o povo junto com você. E Moisés entende aquele conselho, de que se ele fizesse discípulos, de que se ele entendesse aquele conselho e colocasse isso em prática, ele teria pessoas ao lado dele, fazendo a mesma coisa do que ele, da mesma maneira como ele estava fazendo, e o povo não ia ter que ficar mais o dia inteiro esperando um só homem. E Moisés faz aquilo se torna uma bênção na vida do povo. Moisés estava perdido em suas tarefas. E às vezes nós estamos perdidos. E nós não podemos nos perder dentro desse templo. Não podemos ficar entretidos com tanta coisa que fazemos na vida, muitas vezes para nós mesmos. Nós não precisamos do templo para discipular, por exemplo. Precisamos para outras coisas. Templo é uma bênção, privilégio. Temos um templo para nos reunirmos, para cultuarmos a Deus, para estudarmos a palavra, para termos encontros de oração, comunhão. Mas discípulos fazemos em qualquer lugar. A Bíblia diz, indo, façam discípulos de todas as... Discípulos nós fazemos em qualquer lugar do mundo. Aonde você está, se você vai fazer uma viagem, seja para outro estado, para outro país, você vai para outro continente, você vai para a Europa, você vai para Israel, você vai para qualquer lugar, você pode começar ali a fazer um discípulo de Jesus. Eu conheço uma pessoa, um exemplo simples, que estava em outra cidade, e ali encontra uma pessoa pedindo dinheiro, e ele não tem dinheiro físico, agora tudo é no cartão, né, bota tudo aqui no celular, né, passa o cartão de crédito aqui agora, é Pix, então as pessoas não andam mais com dinheiro. Falou, eu não tenho dinheiro. Continua a conversa, e a moça estava com fome, e ele senta no restaurante, paga um almoço para a jovem, continuam a conversar, e a jovem conta a história para a pessoa. Ela é mãe solteira, tem alguns filhos, e aí ele começa a falar de Jesus, começa a falar da palavra de Deus. Daqui a pouco eles estão no mercado, com um carrinho, a moça fazendo compras, aquela pessoa lá, mandou ela pegar o que ela precisasse para sua família, e a moça colocando coisas no carrinho, e ele falando de Jesus, falando da palavra de Deus, discipulando numa outra cidade, uma pessoa que ele nunca viu, iniciando ali um discipulado na vida daquela jovem. E aí aquele rapaz foi embora, mas falou, procure uma igreja, procure um pastor para te orientar. Aonde você está fazendo o que você estiver fazendo, você pode discipular pessoas, você pode evangelizar, ter uma evangelização discipuladora. Como eu disse, é ótimo evangelizar,
falar da palavra de Deus. Mas quando você tem uma evangelização discipuladora, você traz a pessoa para perto de você e começa a ter comunhão com ela, começa a ter uma interação, começa a conhecer aquela pessoa, começa a falar do evangelho para ela de maneira mais próxima. Isso é algo maravilhoso. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Sem o batismo, o discípulo não está formado ainda. O batismo é uma representação externa daquilo que já aconteceu internamente na vida da gente. Quarta-feira vamos ouvir a profissão de fé de novos irmãos. Nós batizamos crentes. Nós batizamos crentes, batizamos discípulos. Se você não é batizado, talvez seja porque você não é um discípulo. Pense nisso. Talvez você seja uma pessoa que está participando, frequentando, ouvindo, gostando, mas você não é um discípulo, você não está promovendo a causa, você, como se diz no mundo empresarial, você não vestiu a camisa, você não está dando sangue pela coisa, você está indo, está gostando, está legal, mas se você não se batizou, se você não cumpriu aquilo que a palavra de Deus manda, talvez você não seja um discípulo. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, versículo 20, ensinando-os. Precisamos ensinar. Discípulo é alguém que ensina outra pessoa, não apenas proclamar, mas além da proclamação, ele tem tempo, tem contato com a pessoa para ensinar. Ensinar a pessoa a guardar. Então, o discípulo é alguém que aprende de outra pessoa num processo de instrução, formal ou informal. E a gente precisa ensinar e aprender. O quê? A guardar. Guardar é não apenas adquirir conhecimento, mas aplicar aquilo que está sendo ensinado, aplicar aquilo que nós estamos aprendendo na nossa vida. Continuar, a palavrinha guardar significa continuar a ser obediente às ordens e mandamentos. Guardar significa não apenas reter sob custódia, mas significa ser obediente, significa praticar. Se você quer ir a João, junto comigo, capítulo 14, abre a sua Bíblia aí. João 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Agora olha o 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, quem não ama a Jesus, não guarda as palavras de Jesus, não pratica as palavras de Jesus, não obedece às palavras de Jesus. Não obedece aquilo que ele tem ordenado, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus deu ordem para a igreja, significa que ele deu ordens definitivas, ele mandou. Jesus manda na igreja, Jesus tem autoridade, Jesus tem domínio sobre a igreja, ele manda com a implicação de autoridade, de sanção oficial. Se você observar Mateus 28, o texto que nós estamos, no verso 18, Jesus se aproxima dos discípulos e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem autoridade para mandar, para dirigir, para direcionar a nossa vida. E ele diz algo extraordinário no verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse trecho nós adoramos. Eu particularmente adoro. Jesus está conosco, irmãos, todos os dias até a consumação dos séculos. Quem não gosta de ouvir essa certeza maravilhosa? Jesus está com você. Mas qual é o contexto aqui? Qual a principal razão de Jesus estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Alguém pode me ajudar a responder essa pergunta extremamente difícil e teológica?
qual a razão de Jesus estar, principal razão textual de Jesus estar conosco? Olha para o texto, a resposta está no texto, olhe para a sua Bíblia, verso 20, me ajude. Qual a principal razão de Jesus estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Alguém me ajude. Para que a gente possa fazer discípulos. É isso que ele está falando. Para cumprirmos a missão. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Façam isso, e eu vou estar com vocês. Essa é a principal razão pela qual o Senhor está dizendo aqui nesse contexto que Ele está com a gente. E discípulos aqui é termo neutro, se refere tanto a homens como mulheres. Discípulo não é meramente acompanhar, estar junto, gostar, apoiar e até incentivar, mas é de fato fazer isso aqui que o texto está dizendo. Mas nós estamos muito distantes, e eu me coloco nisso, nós estamos muito distantes do modelo bíblico de discípulos de Jesus. Queria que você abrisse 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz assim, 2 Timóteo 2,2, abre aí. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Olha que interessante. E o que você ouviu, Paulo está escrevendo a Timóteo. Timóteo, aquilo que você ouviu da minha parte, através de muitas testemunhas, isso mesmo, você transmite a homens fiéis e idôneos, para que possam instruir a outros. O que significa através de muitas testemunhas? Os intérpretes têm duas explicações. Através de muitas testemunhas pode significar na presença de muitas testemunhas, não sei se talvez sua tradução esteja assim. Aquilo que de mim ouvistes na presença de muitas testemunhas, tem alguma tradução assim? Não sei. Diante de mim, né? Ou pode significar, né? Por muitas testemunhas, aquilo que você ouviu de mim, por muitas testemunhas, ou seja, Timóteo teve a oportunidade de averiguar se as palavras de Paulo ditas a ele foram as mesmas ditas a outros, ou seja, Timóteo ouviu pessoas que também ouviram Paulo, e ele pôde averiguar se a mensagem era a mesma. Eu particularmente gosto dessa segunda explicação, pelo fato de, se for o caso, Paulo está dizendo que a mensagem dele é a mesma sempre. Entende? Por isso que ele diz, e o que de minha parte ouvistes através de minhas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, isso mesmo. Ou seja, não mude nada, o evangelho verdadeiro é um só, não mude nada na mensagem, isso mesmo que você ouviu, transmita, reproduza, repasse. Se você abrir 1 Coríntios capítulo 15, dá um pulinho lá comigo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 e 2, diz assim, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou lá preguei. Você precisa reter o evangelho tal como vou lá preguei. Retenha a palavra tal como vou lá preguei. Retenha o evangelho, mas da maneira como eu preguei. Não mexe nele não. Não altera não. Por isso que Paulo está dizendo, o que você ouviu de mim através de muitas testemunhas, na presença de muitas testemunhas, ou por muitas testemunhas, isso mesmo. Isso aí que você ouviu, não mexe em nada. A mesma mensagem
você transmite, você repassa, você confia a homens fiéis para que eles também possam instruir a outros. O Evangelho é um tesouro que precisa ser passado para outras pessoas, a fim de que essas outras pessoas também possam passar para outras pessoas. O Evangelho não é algo que é passado do púlpito do pastor para a congregação e você ouve, amém, e vai embora para casa. O Evangelho é algo que é passado para homens fiéis, idôneos, capazes, fiéis, altruístas, para que vocês repassem para outros, para que outros passem para outros. Isso mesmo, passem adiante. E um fato importante que eu vejo nesse texto é de que havia muita gente, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas. Muitas testemunhas. Havia muita gente, muitas pessoas envolvidas. Quando se trata do Evangelho, quando se trata de transmitir a mensagem de Deus, quando se trata de aprender a mensagem de Deus, a palavra de Deus, de estudar o Evangelho para transmitir a outrem, é preciso haver, é natural que haja muitas pessoas. E o meu desejo, o nosso desejo, a orientação da palavra, eu creio que o desejo do coração de Deus é que haja muitas pessoas envolvidas na transmissão do Evangelho. A nossa igreja está experimentando algo maravilhoso. Estamos retomando o trabalho dos pequenos grupos que têm um propósito evangelístico. Estamos sendo treinados toda segunda-feira. Falar nisso, o pastor Léo avisou, amanhã não temos esse encontro. Mas toda segunda-feira estamos sendo treinados para colocarmos em prática essa evangelização discipuladora, para termos maior profundidade na nossa vida, para que a gente não vá apenas e discipule, mas para que a gente discipule indo, para que não seja um peso na nossa vida, para que não seja, puxa vida, eu tenho que fazer, não, para que você faça vivendo, para que você tenha isso como um estilo de vida. Isso passe a se tornar algo natural, algo prazeroso, algo gostoso, algo que faça parte da sua vida. E a gente que está envolvido nisso, vendo isso acontecer, é algo maravilhoso. Eu encontrei, sabe aquelas amigas que eu disse a vocês que eu fui no aniversário delas, no Casa Bar? Duas amigas que eu fui lá. Nós encontramos ela no Oliveirão, ali no alto, né? A gente mora ali perto, sabe, eu e Camila encontramos. Primeira coisa que me veio na cabeça, vou chamar para minha célula. A gente já fica assim, ó, né? Fica todo, poxa, eu vou chamar ela. A gente já fica envolvido na coisa, porque é algo natural, não é uma coisa, puxa vida, tem que evangelizar aquela pessoa, e agora? Passa a ser algo gostoso, vou chamar ela para na minha casa. A Camila falou, aparece lá na igreja. Isso passa a ser gostoso. Isso passa, não é aquela coisa, vem cá minha jovem, olha só, a Bíblia diz. Não, passa a ser algo relacional, por isso que é indo. No mercado, encontre uma pessoa, abrace. Camila, lembra que eu disse a vocês que a Camila, quando eu fui lá no Casa Bar, dar um beijinho nelas e tchau, fiquei lá 15 minutinhos e fui embora, a Camila deu um presentinho para elas, lembra que eu falei para vocês? Eu dei um presentinho para uma, para outra, aí nós encontramos ela no mercado, aí ela demos um beijinho, um abraço nela, ela continuou as compras para lá e eu e Camila para o outro lado. Daqui a pouco vem ela, olha, aquele presente que você me deu, ela deu um cremezinho de cabelo, olha, é maravilhoso, ela fala, você que é lindo, é milagroso aquele negócio que você, achei ótimo, não sei o quê, e já criou um vínculo aí com a Camila. Ela falou, vai lá no salão, não sei o quê e tal, já criou uma, entendeu? A gente vai criando laços, vai. E eu já falei, ó, vou chamar a Monique para ir lá. Entende? A coisa vai funcionando assim, normal e naturalmente. E aí a gente vai transmitir o Evangelho para essas pessoas. Transmitir é literalmente ele contar uma parábola. Ou seja, não é inventar nada, é contar, reproduzir, sem alterar o seu significado, é dar. Vos entreguei aquilo que eu recebi, é dar. Você vai dar para a pessoa o que você recebe. E você vai transmitir isso, sabe? Moisés chamou homens, pessoas fiéis, altruístas, né? Pessoas de caráter. E essas pessoas foram sendo multiplicadas, multiplicaram líderes que estavam ali para treinar outras pessoas, porque a gente precisa aprender isso. A gente precisa, né?
Precisamos nos acostumar com isso, é algo maravilhoso. Fiéis e idôneos, o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos. A palavra idôneos é suficiente. Pessoas que sejam suficientes, qualificadas, capazes. Mas aí já complica, né? Quem é que se sente suficiente, qualificado e capaz para apresentar o Evangelho, para transmitir o Evangelho fielmente? Muito difícil. Eu mesmo não me sinto. Nós somos fracos, nós somos frágeis. Não é festa, irmão, não é festa, não é para qualquer um, não. Não é bagunça. Tem que ser suficiente, tem que ser qualificado, tem que ser capaz. Então não é para mim isso. Muitos pensam. Uns por não se acharem capazes mesmos. Sincera e verdadeiramente, eu não sou capaz disso. Outros, por acharem nisso uma desculpa, não se envolvem. Mas olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 3, se você não se acha capaz, como eu não me acho, 2 Coríntios capítulo 3, olha o que a Bíblia diz. 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, verso de número 4. 2 Coríntios 3, verso 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glória a Deus, irmãos, nós não somos capazes. A nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou para sermos ministros. Deus pode nos habilitar, a mim e a você. Qualquer um pode fazer isso. Eu, quinta-feira, fui com o pastor Tiago na célula, lá no pequeno grupo, na casa do Tiago, o outro Tiago. Que coisa extraordinária. Como eu saí de lá abençoado, rapaz. Nós vimos a Nora, uma crente jovem, vai fazer profissão de fé quarta-feira, e ela falando das coisas de Deus, compartilhando. Que coisa vibrante, que coisa maravilhosa, rapaz. Uma nova convertida. Nós somos suficientes em Deus para compartilhar o Evangelho. Você quer? Ou você vai dar desculpa? Junte-se ao que Deus está fazendo e ainda vai fazer na PIBIT, através da nossa vida, da liderança da igreja, do nosso pastor Renato, pastor Tiago, desse treinamento. Ore por esse treinamento que nós estamos tendo, se envolva nisso. Você pode orar por isso? Vamos orar por isso, por esse trabalho? E aqui eu termino, pela primeira vez na história desses 9 anos que eu estou aqui, minha pregação na hora, cedo. Vocês gostaram, irmãos? É um milagre isso, viu? Mereça um amém bem forte, não?